Pessoal, muitíssimo boa noite, né? Uma noite linda. Aqui acabei de dar aula na DIP, estou aqui na escola ainda, gravando o Selma na Mente. Hoje falando sobre luto, né? Eu vou dividir o programa em duas partes, então eu já vou gravar as duas partes para a gente soltar aí em 2 quartas-feiras no Selma na Mente. Então vocês vão pegar uma parte hoje, que é essa quarta que vai para o ar, e na sequência, na outra quarta, vai a sequência do programa. Luto. O que é isso, né? Luto, trabalho de luto. Trabalho de luto é um trabalho extremamente saudável que a gente deve fazer, consegue fazer ou não, em relação às situações que a gente vive na vida da gente. Então, por exemplo, o que é trabalho de luto? Eu tive uma perda. Que perda? Perda de qualquer coisa. Perda de um ente, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um emprego, perda de uma situação, de um casamento, enfim, qualquer perda, né, vai acarretar um impacto no meu ego, vai acarretar um impacto, né, vai fazer com que eu seja afetada, né, o afeto vai impactar o meu ego. E como é que eu lido com essa perda? E detalhe, né? Quando a gente fala em perda, a gente tem a noção, a sensação de falar, perdi um objeto, perdi um emprego, perdi alguma coisa assim. Não, não é só isso. A perda, ela não implica só na perda do objeto, ela implica também na perda do papel que eu tinha diante desse objeto. Por isso que a coisa é tão complicada para a gente trabalhar. Por exemplo, se morre um marido ou um namorado, né, de alguém, de um homem ou de uma mulher, né, um companheiro ou uma companheira de um homem ou de uma mulher, eu perco o meu papel de esposa, de namorada, né, eu perco o meu papel de filha, eu perco o meu papel de mulher empregada, de uma pessoa empregada que está no mercado trabalhando. Eu perco essa posição, eu perco essa relação. Por isso é que a perda, a dor é tão grande. Não é só por perder o objeto, mas é por perder o papel que eu tinha diante daquele objeto. E é fato, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? Com não ter mais esse objeto, não ter mais essa posição. E claro, essa situação é uma situação que leva a todo um empobrecimento das relações. Por quê? Porque a gente vai ter a libido da gente, a gente vai ter, né, o investimento pulsional de libido no objeto perdido por bastante tempo. Então, claro que isso vai trazer um empobrecimento da vida de relações, porque a gente não consegue tirar a libido do objeto, a gente não consegue tirar essa energia, esse foco do objeto e não consegue colocar em outros objetos. O trabalho de luto é justamente o trabalho de tirando gradativamente e vivendo essa tristeza, e vivendo a tristeza da perda, lidando com isso realmente, para poder fazer essa mudança dessa energia, dessa libido, dessa pulsão do objeto perdido para os outros objetos, para outras coisas. Lembrando que objeto é aquilo que eu elejo para poder me relacionar, né? Enfim, ter uma relação. E o que acontece? O que está acontecendo hoje em dia que eu acho que é bastante importante a gente falar? As pessoas não querem mais ficar tristes. E perder alguma coisa é lidar com a frustração de que a minha idealização do que a vida deveria ser não aconteceu. Pode ser perdas de grande monta ou pequena monta, porque isso também depende de um indivíduo para outro. Mas o que acontece é que, de qualquer maneira, um luto normal, um trabalho de luto normal, entre aspas, não patológico, na norma, daquilo que é esperado diante de uma perda, pressupõe que eu lide com a minha tristeza de ter perdido aquele objeto. Não tem o que fazer. Eu tenho que lidar com a tristeza, eu tenho que lidar com o fato de que eu já não tenho mais aquela posição, aquele objeto. E o que está acontecendo é que as pessoas não querem
não suportam mais lidar com a tristeza normalmente. Então, o que a gente vê é, diante de um trabalho de luto que seria normal, seria saudável, seria desejável de se passar justamente por esse período, de se fazer esse lidar, né, com a perda, o que normalmente acontece, né? Aparentemente instala-se uma situação de depressão, que não é nem uma depressão, é justamente uma tristeza, né? Essa sensação desagradável da tristeza, mas que é necessária para que a gente possa lidar com essa perda. E uma outra coisa muito bonita, né? Esse assunto todo foi tratado pelo Freud num livro dele, que chamou um artigo chamado Luto e Melancolia, de 1917. E foi muito bonito porque no Luto e Melancolia o Freud faz ele traz várias situações. Então ele mostra que o luto é uma situação desejável, que a gente lide com ele, mas o luto patológico, quer dizer, o luto que persiste, o luto que perdura, ele deu um outro nome, ele deu um nome de melancolia. Então eu queria ler para vocês um pedacinho desse livro do Freud, né, que se chama Luto e Melancolia, de 1917, onde ele escreve o seguinte: o luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal, etc. Sob as mesmas influências em muitas pessoas, se observa em lugar do luto uma melancolia, o que nos leva a suspeitar nelas uma disposição patológica. É também digno de nota que nunca nos ocorre considerar o luto como estado patológico, nem encaminhá-lo para tratamento médico, embora acarrete graves desvios da conduta normal da vida. Confiamos, diz o Freud, que será superado depois de algum tempo e consideramos inadequado e até mesmo prejudicial perturbá-lo. A melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade, um rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa delirante de punição. Esse quadro se aproximará mais de nossa compreensão se considerarmos que o luto revela os mesmos traços, exceto um: falta nele a perturbação do sentimento de autoestima. Então, olha que bonito o que o Freud traz, a diferença entre luto e melancolia. Mas ainda falando um pouquinho de luto, que eu tenho alguns minutinhos para falar disso. Muitas vezes o processo normal de luto, ele se arrasta justamente por causa da baixa tolerância à contrariedade, como eu disse, né, de alguma coisa desagradável ter acontecido. E nem eu quero dar conta do fato de que algo que eu não gostaria que acontecesse, aconteceu, como eu também não consigo dar conta de ter que lidar com essa dor. E muitas vezes, como Freud desaconselhou, procura-se um médico para buscar aí um remédio, uma medicação para que essa tristeza cesse. Mas a gente fala no próximo programa da melancolia, a diferença entre o luto e a melancolia, que é o luto patológico. Um beijão para vocês, ótima semana. Selma na mente.